Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós hoje celebramos esta festa que pausa o tempo comum, a festa da transfiguração do Senhor. E nesta festa o Senhor quer nos dar uma esperança renovada, alimentar a nossa fé e nos dar uma esperança renovada. E essa esperança consiste no quê? Em sabermos que o céu, a glória que nós tanto desejamos, não está deste lado do túmulo, mas do outro lado. Que a felicidade eterna que nós tanto desejamos não se encontra do lado de cá do túmulo, mas do lado de lá. Parece meio contraditório, porque o Senhor está manifestando diante dos apóstolos aqui, 3 deles, que Ele escolheu para verem essa situação, está manifestando o céu. Mas Ele não quer que os apóstolos fiquem apegados àquela visão, porque Ele está manifestando o céu para eles, para gerar neles justamente a esperança, e assim dar a eles a condição de viverem a sua vida tumultuosa, turbulenta, sofrida, angustiosa, com muita esperança no coração, com os olhos voltados para o céu. Vejam como isso se desenvolve ao longo de toda a história do Evangelho. Então é o seguinte: Jesus apareceu no ambiente público dizendo que Ele era o Filho de Deus. O que é que as pessoas tinham que fazer diante dessa informação? Ou acredita ou não acredita. Porque pelos olhos carnais, olhos físicos mesmo, os nossos olhos, o que é que os apóstolos estavam vendo? Um homem. Eles viam um homem de cabelo comprido até os ombros, de barba, feições bem masculinas, mas um homem que, além disso, tinha um olhar profundo, penetrante, tinha um toque como próprio de quem de fato está interessado na pessoa quando se aproxima dela, tinha um discurso com muita autoridade, potente. Para isso não precisava empregar técnicas de retórica ou por mais força na voz para convencer as pessoas. A autoridade dele vinha de não sei aonde, mas ele tinha. Só que não era nada mais do que um homem, era o que eles viam com os olhos, mas Jesus estava dizendo para eles que ele era mais do que um homem, e que eles precisavam acreditar nele, seguindo-o. Gente, isso não é muito fácil, porque nós estamos vendo uma coisa, mas ao mesmo tempo precisamos acreditar que aquela coisa não é aquela coisa que nós estamos vendo, e sim que aquilo é o significado que nós não vemos com os olhos. É meio complicado. Só que o Senhor não deixou os apóstolos na mão, porque Ele poderia muito bem ter anunciado isso e dito a eles: agora se virem para acreditar em mim. Não, Ele os chamou para perto, e com o tempo, e é sempre isso, com o tempo, não é da noite para o dia, com o tempo Ele foi revelando sempre mais de si próprio para os apóstolos, para aqueles escolhidos para estarem mais perto dele. E na medida em que Ele foi se revelando, mostrando mais a sua face, eles puderam ter uma maior compreensão de quem Ele era, embora ao mesmo tempo continuasse vendo o quê? Vendo o quê? Um homem. Eles estavam vendo apenas um homem que já estava manifestando algo de diferente, porque um homem, só um homem, não cura doentes assim, do nada. Um homem, só um homem, não exorciza as pessoas, libertando-as do demônio, pessoas que estavam há anos, há décadas, escravizadas por espíritos diabólicos. Um homem, só um homem, não levanta um paralítico da cama, não faz os mudos falarem, os cegos verem, os surdos ouvirem. Então era mais do que um homem. Mas mesmo assim, eles nem precisavam tanto acreditar nisso, porque eles estavam vendo. Isso é muito importante. Eles estavam vendo tudo isso, mas Jesus dizia para eles: acreditem em algo a mais. Eu preciso que vocês vejam com um olhar mais espiritual, um olhar superior, que às vezes é difícil justamente porque o nosso olhar carnal nos engana. E aí nós chegamos ao capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, o capítulo imediatamente anterior ao do Evangelho de hoje, que é o 17, no qual o Senhor reúne os seus apóstolos e pergunta a eles pela primeira vez:
que é que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Muita gente está me vendo, elas me veem fazer várias coisas, e o que é que elas estão dizendo? E os apóstolos dizem, quase que corroborando aquela informação e afirmando também que para eles era aquilo, dizem o seguinte: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, não era um homem qualquer, as pessoas estavam percebendo isso, não era um homem qualquer. E o povo de Deus, bom, eles tinham contato, aquelas pessoas tinham contato, eles tinham contato com o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, repleto de profetas, de homens maravilhosos, como Moisés, Jeremias, Elias, Isaías, enfim, eles estavam vendo, epa, parece que esse Jesus é parecido com aqueles caras lá, será que ele é um novo profeta? Mas Jesus não está satisfeito com isso, porque embora ele seja profeta, ele não é só isso. Embora ele seja homem, de fato, em tudo igual a nós, ele não é só isso. E aí ele pergunta: e vocês? E vocês que estão convivendo comigo? E vocês que estão me vendo agir? E vocês que estão ouvindo a minha pregação? E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro responde, não porque ele chegou a uma conclusão lógica, o Senhor ressalta isso no Evangelho, não é porque ele ligou os pontos, fez todo aquele cálculo lá na cabeça dele, viu as relações de causa e efeito e pimba, chegou à conclusão. Não, ele recebeu uma revelação do céu, diretamente do céu. Aquilo entrou em Pedro e fez com que ele dissesse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É claro que Pedro só pode receber essa revelação porque ele estava sendo preparado para isso, e já tinha muitos sinais diante dele de que de fato isso era a verdade. E Jesus o elogia dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ótimo, os apóstolos agora creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Mas ainda assim, eles estão vendo o quê? O que é que eles veem com os olhos? Um homem. Eles já têm fé, mas eles veem um homem. Então eles estão vendo duas coisas a partir de duas perspectivas: uma carnal, o homem; uma espiritual, o Filho de Deus. Jesus quer aprofundar esta fé, porque ele não quer que os apóstolos se enganem pensando que, já que ele é de fato o Filho de Deus, ele vai restaurar todas as coisas de um modo humano, carnal, a partir de uma esperança carnal. Não, ele quer que nós não nos esqueçamos daquilo que eu disse no início: o céu não está deste lado do túmulo, o céu está do outro lado do túmulo. É quando nós fizermos a passagem que nós de fato iremos encontrar aquilo que o Senhor promete como Filho de Deus. Então, para reforçar a fé dos apóstolos, para aprofundá-la, melhor dizendo, ele diz: muito bem, vocês creem que eu sou Filho de Deus, né? Então eu vou dizer para vocês agora o que é que vai acontecer. Eu tenho que subir até Jerusalém. Jerusalém ficava no alto de uma colina, Monte Sião. Eu tenho que subir até Jerusalém. Em Jerusalém, o centro da nossa fé judaica, eu serei perseguido, eu serei preso, eu serei maltratado pelos próprios chefes que hoje nós servimos, os chefes judaicos, e por fim, eles me matarão. Mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Pedro, que estava sendo movido por uma fé sobrenatural, agora se deixa mover por uma esperança carnal, puramente carnal, de alguém que deseja o bem para si, mas um bem carnal, material e nada mais do que isso. Então ele diz: não, Senhor, que isso não te aconteça, o Senhor é o Filho de Deus, que é isso? Vamos lá, reaja, toma atento na vida, vamos embora, rejeita isso daí, resolva esse problema, não se deixe submeter a essa palhaçada. E Jesus responde a ele dizendo: vai para trás de mim. Ele diz: vai para trás de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Olha o que Jesus está fazendo, gente. Primeiro ele se revela, ele vai se revelando como homem, como profeta, como uma pessoa diferente, até que os apóstolos recebem a fé e veem nele o Filho de Deus. Depois, para que ninguém se engane achando que o Filho de Deus vai instaurar o paraíso deste lado do túmulo, ele diz: aqui é luta,
Aqui é trabalho, aqui é dor e sofrimento. Nós vamos passar por tudo isso, porque eu irei ressuscitar e vocês irão ressuscitar junto comigo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É a primeira vez que ele vai falar de cruz no Evangelho de São Mateus. Eu fico imaginando a situação dos apóstolos, tentando me colocar no lugar deles, né? E pensar assim: bom, nós já estamos há quantos dias com Jesus, né? Nesse caso aqui, acho que os apóstolos já estavam mais de ano com Jesus, já tinham largado tudo, o Senhor tinha alimentado neles a esperança, e eles estavam assim: opa, esse cara é diferente, ele vai fazer uma coisa diferente. E de repente, o que é diferente que ele vai fazer? Ele vai se deixar matar. Será que eu não fui enganado? Será que é isso mesmo? Será que eu não deveria voltar e cuidar da minha vida do meu jeito? Ao invés de acreditar nesse louco que está me dizendo que o caminho para a glória é a morte? Pensem na reação dos apóstolos ao receber isso daqui. Jesus não quer nos deixar desesperados, com toda certeza. E o que é que ele faz? 6 dias depois deste episódio que eu estou contando para vocês, ele chama Pedro, Tiago e João, que terão uma importância muito grande lá na frente, quando virem o rosto do Senhor desfigurado de dor e de angústia. Ele chama esses 3, leva eles para o monte do Alto Tabor, para o topo do monte Tabor, e lá diante deles mostra a glória, aquilo que eles desejam, aquilo pelo qual eles deixaram tudo para seguir o Senhor. E vejam que coisa impressionante é o que acontece aqui. O Senhor os tomou, os levou para o alto do monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol. Gente, a gente não consegue olhar o sol diretamente, é muito grande o brilho. Esse era o brilho do rosto de Jesus lá no topo do monte. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E aí Pedro, que nos representa a todos, vamos ser bem sinceros, né? Pedro, diante daquilo, deve ter pensado: epa, é isso que eu quero. Muito bem, Jesus, é aí mesmo que eu quero estar, é isso mesmo que eu desejo para a minha vida, e agora vamos ficar aqui, porque isso aqui tá bom demais da conta, só. Vamos ficar aqui, e olha, eu nem preciso de tenda, nem meus irmãos, falou por eles, né? Não, a gente dorme no relento mesmo, não tem problema não. Vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, que apareceram junto, né? Nós não, nós somos abnegados, nós somos pessoas mortificadas, nós vamos dormir no relento, porque para nós é muito bom estarmos aqui. E os nossos irmãos, os outros apóstolos, Bartolomeu, Tiago Menor, Mateus e os outros, não, deixa lá, eles se viram, eles dão conta, não precisa não. A gente fica aqui, porque é bom demais da conta estar aqui. É impressionante como Pedro nos representa, porque 6 dias antes, ou seja, se isso aconteceu no domingo, na segunda-feira Jesus estava dizendo: olha, o meu caminho é o da cruz, tem que se renunciar, não adianta ganhar a própria vida e perder a alma, para que vocês vão viver essa vida mundana? 6 dias atrás Jesus estava falando isso, mas eles acreditaram? Eles ouviram? Não ouviram nada. Tanto é que quando ele aparece glorificado diante deles, a primeira atitude de Pedro é: vamos ficar aqui porque é isso que eu quero. Imediatamente, uma nuvem luminosa cobre o topo da colina, e ouve-se uma voz, da mesma forma que aconteceu lá no início da vida pública de Jesus, quando ele foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre o Cristo, e ouviu-se uma voz que dizia mais ou menos as mesmas coisas que nós ouvimos aqui. É o Pai, que estremece tudo com a sua voz e diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. O Pai está falando para nós que a palavra de Jesus é para ser ouvida. Pedro está vendo a glória, mas o que foi que Jesus disse e que ele precisa ouvir? É preciso seguir pela cruz. Então escutem o Cristo. Ele está mostrando para vocês, o Cristo está mostrando para vocês a meta celeste,
porque o céu só será encontrado depois do túmulo, do lado de cá. É difícil, é dor, é angústia, é sofrimento, é incompreensão, é trevas, mas do lado de lá é a glória. E por isso, para dar esperança para eles, ele retira um pouquinho o véu da sua humanidade para mostrar quem ele é, glorioso. E eles não viram nada, porque isso é só um aspecto da glória de Deus, só um aspecto. Eles não viram a Deus face a face, senão eles teriam morrido. O próprio Deus diz: ninguém vê a Deus face a face e permanece vivo. Eles não o viram e ficaram já impressionados com aquilo que viram. Meus queridos, isso deve nos ensinar uma coisa: não nos apeguemos aos momentos de glória, de alegria, de satisfação e prazer que nós tenhamos nesta vida, independentemente de onde eles estejam vindo. Se é do pecado, bom, tem que abandonar o pecado, isso está muito mais do que claro. Mas mesmo de coisas lícitas, não nos apeguemos, porque isso vai deixar o nosso coração aprisionado, acorrentado às coisas deste mundo. E quando o Senhor pedir para nós o sacrifício desta vida para alcançar a vida eterna, será que nós vamos conseguir dar? Será que nós vamos abrir mão, já que estamos tão apegados? Agora não é o momento de ver completamente o que nos espera, agora é o momento de crer. E crer significa não ver. Vocês não precisam acreditar que eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me vendo, não precisa acreditar. A gente só acredita naquilo que a gente não vê com os olhos. E agora é o momento de crer e não de ver. A visão será depois, na glória, depois do túmulo. Do lado de cá é visão sem ver, pela fé. Agora é o momento de ser feliz, sim, mas em meio às sombras, em meio a coisas bastante angustiosas, das quais nós muitas vezes não compreendemos o sentido, a razão, o porquê. A nossa vida não vai ser um show de misérias, não é isso, para depois virar reportagem e passar no Fantástico, não é isso. A nossa vida tem sofrimento, tem angústia, tem dor, tem luta, é claro, mas dá para encontrar felicidade, somente se a gente entender que vai ser no meio disso tudo que a felicidade vai estar. E além disso, a nossa vida não é o ponto final, aqui não é o descanso, aqui é o caminho da peregrinação. Nós somos peregrinos neste mundo. E a fé, gente, só a fé é capaz de nos libertar da escravidão do mundo material, daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós ouvimos materialmente falando. Só a fé nos liberta. Querem ver um exemplo? O que é que vocês estão vendo aqui diante de vocês, com o microfone na mão? Um homem, jovem, eu sei, muito jovem, de uma estatura normal, mediana, normal, né? Que está com o microfone na mão e está proferindo um discurso com a intenção deliberada de causar algo em quem o ouve, no caso, vocês. E este homem, ele está com uma roupinha diferente, que não é assim muito comum. A gente se acostuma com os paramentos litúrgicos porque a gente só os vê dentro da igreja. Mas imagine só se hoje à tarde eu resolvesse passear no shopping de Casula Romana. Ia ser meio bizarro, né? Pois é, essa é uma roupinha diferente para ser utilizada nesse local. É isso que vocês estão vendo, um homem com um microfone proferindo um discurso para querer causar alguma coisa aí em vocês que estão me ouvindo. Pois é, mas Hitler também tinha um microfone na mão, também usava uma roupinha diferente, também proferia um discurso para causar algo nas pessoas. E aí? Eu não estou utilizando essa comparação de maneira gratuita porque, primeiro, só o nome de Hitler já causa um impacto tremendo, né? Mas também porque no meu terceiro ano do ensino médio, depois que eu fiz uma apresentação para uma disciplina de história do colégio, a professora veio para mim e tentando me elogiar, talvez ela não tenha sido muito feliz nesse elogio, mas ela disse: você foi tão eloquente que parecia Hitler falando. Meu Deus do céu, que horror, não sei se eu queria ouvir essa comparação. Pois é isso que nós estamos vendo. Mas o que é que a nossa fé nos diz? Diz a vocês e diz também a mim:
porque este que vos fala e que está com o microfone na mão agora é o Cristo pregando a verdade eterna. Vocês estão vendo o Cristo? Não, eu também não. Vou ser bem sincero, eu também não. Cadê a chaga? Minha mão assim, não tem nenhum calo de pegar na enxada. A primeira vez que eu peguei na enxada, na vida eu rapava a terra. E a funcionária lá do seminário falou assim: ô, coitado, esse menino não vai para frente, olha do jeito que ele capina. Pois é, passei, né, podia falar para ela: ó, venci, viu? Você viu uma pessoa incapacitada, mas outras pessoas acreditaram em mim, e estou aqui, venci na vida. Pois é, aquilo que nós vemos nos engana. O que a nossa fé nos diz é que o padre é o sacerdote unido a Cristo, porque o único sacerdócio que existe de fato é o dele, então nós participamos do sacerdócio dele, e o padre é aquele que representa de um modo mais específico o Cristo agindo para a nossa salvação. Isso é um grande mistério, porque para acessar isso é preciso ter fé, e não ver somente com os olhos. Vocês que são casados, o que é que vocês têm ao lado de vocês? Esposa ou esposo? Daqui eu vejo um esposo que parece assim tão dedicado, tão acolhedor, tão sincero e responsável, até a sua digníssima esposa dizer para mim: padre, o senhor não tem noção de como ele é acomodado, preguiçoso, deixa tudo para depois, não se importa com as coisas da casa e só pensa em trabalhar e ganhar dinheiro e não quer conversar comigo. Tá bom, eu vi uma coisa, você que está casada, minha querida senhora esposa, vê outra coisa. Quem está com a verdade? E a senhora esposa que eu estou vendo aqui do lado do seu digníssimo marido, eu a vejo assim, nossa, toda modesta, piedosa, entregue ao casamento, né? E o marido vai dizer para mim: padre, o senhor nem imagina o quanto ela é controladora, quer controlar a minha vida, saber os meus pensamentos, saber onde é que eu fui, onde é que eu vou, por que eu estou fazendo. Quem é que está com a verdade? Eu que estou vendo o que estou vendo, ou você que está vendo o que está vendo? Vamos ser bem sinceros? Nenhum de nós dois. Porque o nosso olhar nos engana. O que é a sua esposa? O que é o seu esposo? Uma estrada que tem um objetivo muito claro: a glória do céu. A glória do céu. E você vai trilhar esse caminho levando contigo, inclusive, a própria estrada. Não é só passar pela estrada, usar a estrada porque eu quero chegar no céu. Ih, vai dar ruim, hein? Não, eu vou pela estrada, mas eu levo a estrada comigo. Algumas estradas são BRs largas, bem asfaltadas, bem sinalizadas, que facilitam chegar no destino. Outras são aquelas estradas de chão, com atoleiro, buraco, enchente, que parece que tudo fica mais difícil. Qual é a sua estrada? Não sei e não quero saber. Medite sobre isso. Mas a sua esposa e o seu casamento, o seu esposo e o seu casamento é um caminho que vai te fazer feliz na glória. Uma felicidade que se alcança para além do túmulo e que aqui já pode ser percebida na medida em que nós exercitamos a fé. Conseguem perceber o que é que a fé faz conosco? Nos liberta da escravidão da visão. Porque nós podemos ver uma coisa, mas nós não podemos parar naquilo que nós estamos vendo. O Senhor veio do céu para nos dizer o que é que nós devemos ver. Por isso o Pai diz: escutai-o. Escutai-o, Ele está falando, escutem a Ele. Ai, mas eu não estou vendo isso, não é isso que eu estou sentindo, eu não quero isso. O Pai somente vai repetir: escutai-o. Ele já disse tudo e não precisa falar mais absolutamente nada. E para que nós não nos enganemos achando que um dia isso vai resolver nesta vida, São Paulo fala para nós na segunda carta aos Coríntios o seguinte: nós estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Enquanto moramos no corpo, enquanto estamos neste mundo, somos peregrinos longe do Senhor. Com efeito,
caminhamos pela fé e não pela visão. Isso, gente, é São Paulo, que já tinha tido revelações místicas, que já estava rodando o mundo para pregar o Evangelho e nos ensinando para aquele povo um monte de coisa. É esse o nosso caminho, esta é a peregrinação que nós devemos fazer, crendo naquilo que o Senhor nos fala e não nos entregando tão facilmente aquilo que nós vemos, e assim nos libertarmos da tirania que muitas vezes o nosso olhar e a nossa visão impõem sobre nós. Para isso é preciso ter fé, e só se tem fé de uma forma: rezando e vivendo os sacramentos. Não adianta esperar que a fé vá cair milagrosamente do céu assim, do nada. Não, é preciso pedi-la. O Senhor mesmo nos disse, Ele quer dar, mas só dará quem pedir, e quem pedir muito, e todos os dias, e insistentemente. As nossas orações, elas são de fato o exercício da fé. Por isso a gente tem que rezar. Não é só para ganhar aquele milagre maravilhoso que nós precisamos na nossa vida, porque isso pode nos enganar também. Nós rezamos para pedir fé, a fim de que Ele aumente a nossa visão, amplie a nossa visão e nos ajude a ver de fato o que está acontecendo. E com esta fé a gente se orienta nesta vida. Tem sofrimento? Sim. Tem dor? Sim. Angústia e tristeza? Sim. Isso vai acabar um dia? Sim. Depois do túmulo. Agora ainda não. Mas isso não nos deve desanimar. O Senhor está conosco e nos dando esperança. Por isso Ele mostra o rosto glorioso dEle, que nós devemos enxergar na oração. Querem viver uma vida livre, de fato, de toda e qualquer opressão? Rezem e peçam a fé, porque é esta fé que vai libertar vocês, que vai libertar a todos nós, a fim de que nós não sejamos escravos daquilo que vemos e sentimos neste mundo, mas possamos transpor este mundo como um trampolim para a glória do reino dos céus. E o Senhor, mais do que ninguém, quer dar este dom para nós, o dom da fé. Portanto, o peçamos, e assim poderemos esperar mais firmes, mais resignados, esta glória e esta felicidade que Ele nos promete. E de fato, será uma glória e uma felicidade sem fim, sem defeito, maravilhosa, mas que só será alcançada do lado de lá do nosso túmulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.